Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, bem-vindo a uma aula Rema de família cristã. Nós temos numa aula Rema de família cristã, nós temos por hábito desenvolver toda a aula nos períodos da vida que nós passamos. Então, a primeira aula, normalmente, a gente tem um panorama sobre família, e já na segunda aula nós vamos falar da vida de solteiro, que é onde tudo começa para todo mundo. E depois da vida de solteiro nós vamos falar do namoro, que é opcional, o noivado, que é opcional, o casamento, que é opcional no sentido de você pode ser solteiro ou casado, amém? Se você deseja se casar, você vai passar pelos hábitos ocidentais, pelo namoro, pelo noivado. Não necessariamente o namoro não está na Bíblia, mas nós entendemos que na cultura ocidental nós temos o namoro. Então a gente fala sobre os padrões do namoro cristão, depois nós tratamos sobre os padrões do noivado cristão, dentro de princípios bíblicos não específicos para isso, porque na cultura judaica isso não era muito dentro da nossa forma de ver. E depois nós vamos tratar do casamento. Então eu pulei as 3 primeiras aulas e nós vamos começar hoje pelo que é a prévia do casamento, que na realidade hoje não é um culto de casais, não é um culto de casados. Nós vamos falar hoje sobre, independente de qual estágio você está, para que a gente entender que existem necessidades específicas dos homens e existem necessidades específicas das mulheres. Eu acho que vai precisar de mais cadeira aqui do lado das mulheres. Já está indo? Tá bom. Glória a Deus. Também pode sentar aí atrás, não tem problema não. É porque tem horas que eu vou fazer pergunta, eu prefiro que elas estejam aqui do lado. Só não pode estar homem e mulher junto por causa do demônio do cotovelo. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre uma prévia que ainda não é o casamento, mas é o relacionamento entre homem e mulher, tanto no namoro, quanto no noivado, quanto no casamento. Alguns alunos aqui já tiveram essa aula comigo, outros que são membros dessa igreja já participaram de eventos onde eu tratei sobre esse assunto, mas nós vamos estar, como a gente tem a proposta aqui de dar uma amostra do que é o Rema, nessa matéria, que é uma matéria muito comum que seja ministrada por pastores ou mulheres de esposas de pastores, porque é uma matéria que trata do dia a dia, uma matéria que trata da vida como ela é. Ela é toda baseada na Bíblia, mas ela também tem muita informação da vida do dia a dia, do cotidiano. Então é muito comum que pastores que apacentam, que conhecem todas as nuances de relacionamento e casamento, deem essa matéria. Amém até aqui? Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos falar um pouco, antes de mais nada, sobre a nossa criação. Você pode abrir lá em Gênesis 1. Nós vamos começar por Gênesis 1, 26. Eu costumo dizer, já no primeiro dia de aula, que a matéria família cristã, ela se resume na gente entender Gênesis 1 e 2. Porque Deus criou todas as coisas e depois de todas as coisas, Ele nos criou. E todas as coisas foram criadas para nos atender. Era como um enxoval. Deus criou um enxoval para depois ter o filho. E nós somos o filho que Ele desejava. Então, depois que Ele cria o homem, cria a mulher, Ele diz por que criou e Ele trata sobre o aspecto de ser família. Então, o termo de criação, o trato de criação do homem é que Deus começa a criar o homem em espírito, depois Ele cria o homem em corpo, depois Ele dá atributos diferentes para os dois e no final Ele diz, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne. O que significa isso? Deixar papai e mamãe é morar em casa própria, casa separada, dormir no mesmo quarto que a esposa, não morar na casa da mãe, nem em cima, nem atrás, nem nos fundos, com a distância necessária que você possa ser uma autoridade, mas isso é uma outra aula. Depois você se une à sua esposa, ou seja, você deixa de ser você e passa a sermos nós.
Então não tem mais o meu sonho, o meu plano, o meu problema, agora é tudo nosso. Não tem mais a sua vontade, o seu plano, a sua vida. Não, é tudo nosso. Porque juntou, passou a ser tudo nosso. O bom e o que não é tão bom também. Ok? E por último, diga comigo, por último, vem tornar-se uma só carne, que a Bíblia deixa claro para nós que é a relação sexual. Então, quando é que pode fazer bebê? Depois que saiu de casa, que morou com alguém, que casou, aí pode ter vida sexual. O mundo vai dizer para você que primeiro você testa, depois você vê se quer juntar e depois você deixa papai e mamãe. E isso é o processo do mundo. É como se você comprasse um telefone da Apple e estivesse usando o manual da Samsung. Vai dar errado. Amém? Você só tem garantia naquilo que você usa o manual do fabricante. Amém? Se você quer fazer do seu jeito, você pode fazer, fica livre. Mas garantia você perdeu. Amém, queridos? Então, toda vez que nós queremos um produto com garantia, a gente lê o manual e obedece o manual. Então, diga comigo, meu manual está aqui. Eu sou o que ele diz que eu sou. Eu tenho o que ele diz que eu tenho. E eu posso o que ele diz que eu posso. Amém? Então, esse é o seu manual, se você não sabia. E como Deus já sabe que a maioria do consumidor é preguiçoso e não lê o manual inteiro, Ele criou um manual básico de Gênesis 1 e 2, que são 2 folhas da sua Bíblia, para você entender como funciona todo o produto que é a sua família. Então, Ele vai dizer ali como foi criado, para que foi criado e como deve acontecer. Então, vamos ver o manual básico para a gente já se ambientar. A primeira coisa que tem é que Deus cria o enxoval antes de todas as coisas. Observe que Deus cria primeiro as coisas através de um trabalho em conjunto. Trabalhava o Espírito, trabalhava o Pai e trabalhava o Filho. Os 3 trabalhavam juntos. Aonde o Pai estava? No lugar que ele sempre vai estar. Ele é o dono, ele é o CEO da empresa. Então ele fica no trono, não sai de lá. Onde é o trono de Deus? O centro de todo o universo, da onde ele sustenta todas as coisas. Então Deus está no trono e de lá ele dá o comando. Para quem? Para o seu filho, a palavra. Então a Bíblia diz que ele lança a palavra vem à terra, encontra o Espírito e as coisas são realizadas. A Bíblia diz que o Espírito está pairando sobre as águas esperando o comando. Quem é o comando? A palavra. Então o CEO da empresa envia a palavra chega na terra, encontra o Espírito que pairava sobre as águas. Quando os dois se encontram, o que acontece? A explosão da realização daquilo que o dono mandou. Então Deus cria todas as coisas assim. Haja luz. A palavra luz sai da boca de Deus, caminha até a terra, encontra o Espírito e a luz acontece. Todo o tempo, em toda a criação, ela é feita dessa forma. Um comando de Deus, a palavra viaja da boca de Deus até a terra, encontra o Espírito e algo se realiza. Mas a Bíblia diz que quando ele foi criar a família, não foi dessa maneira. Ele não disse haja o homem, ele não disse haja a mulher, ele não disse haja a família. A Bíblia diz que nessa hora eles trabalharam em conjunto. Os 3 se reuniram e ele diz, façamos. Então ali era no plural. Então ele está dizendo, façamos o homem, o ser humano, o Adam. Não é o homem macho nessa hora simplesmente, ou a mulher fêmea, mas é a humanidade Adam, a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus não falou, faça o homem a minha imagem e a minha semelhança. Ele falou, façamos o homem, façamos a humanidade como nós somos 3 diferentes entre si, reunidos no mesmo propósito. Pai, Filho e Espírito, trabalhando no mesmo propósito. Mas são idênticos? Não, a Bíblia diz várias vezes que Jesus dizia que não fazia a vontade dele, mas a vontade do que enviou. Então tinha 2 vontades na história, né? Aí você que já é conhecido da igreja sabe que a vontade de Jesus você não vai conhecer nunca, porque não interessa. Interessa a vontade daquele que manda, amém? A gente já aprende isso, já leva para a vida e para de perder tempo contando a vontade que a gente tem quando a gente tem que obedecer uma vontade maior. Então Jesus já não conta a vontade dele, mas ele diz que eram 2. Não faça a minha vontade, mas a vontade do que me enviou. Então eram 2 pessoas com 2 vontades distintas, porém unidos no mesmo propósito. Amém. Então como é a nossa família? 2 pessoas se casam, diferentes, com vontades distintas,
unidos num só propósito. Então Deus determinou que a família seria criada, a humanidade seria criada exatamente como ele se comporta com a Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então vamos ser diferentes? Vamos, mas vamos estar unidos no mesmo propósito. Amém? E aí depois disso, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 1:26, ele diz, façamos o homem. Lá no 27 ele diz, criou Deus, pois o homem, e aí é Adão, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher criou. Aí a palavra não é mais Adão, é macho e fêmea. Deus criou a humanidade, mas separou macho e fêmea. E Deus não estava confuso, nem estava numa caixa bagunçada que não sabia onde botou teu corpo, tua alma, teu espírito. Não, sabia tudinho. Criou macho e fêmea. Amém? Macho de um jeito, fêmea de outro. Amém? Igual a tomada da sua casa, macho e fêmea. Tudo funciona dessa maneira, macho e fêmea. Então ele criou, ainda estava gerando ali algum entendimento em espírito o ser humano. Mas ele já estava separando macho e fêmea. E aí ele cria dentro da humanidade esse padrão já de diferença. Dentro daquilo que ele chamou que era igual à Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, somos diferentes. Estamos unidos no mesmo propósito, mas vamos fazer também a humanidade dessa maneira. Eles vão ser diferentes e unidos no mesmo propósito. Macho e fêmea. Olha que ideia fantástica. Quem gosta dessa ideia? Glória a Deus. Eu gosto muito. Amém? E aí ele criou dessa forma. E a Bíblia diz lá no Gênesis 2 que ele dá um corpo para esse ser. E aí ele não cria os dois juntos. Ele cria primeiro o macho. Ele dá um corpo para o macho. Conversa com o macho e diz o que o macho tem que fazer. Aí ele vai dizer, ó, macho, vou te colocar num jardim. Diga comigo, jardim. Qual era o nome do jardim? Éden. Um bom conceito, era um jardim, não era na selva. Amém? Nós não fomos criados para morar na selva. Qual a diferença do jardim e a selva? A selva as coisas nascem onde elas querem, do jeito que elas querem e não está nem aí para nada. O seu jardim não. Jardim você controla. Tem ordem, tem governo. Eu sei onde planta uma coisa, eu sei onde planta outra. Amém? No jardim não nasce um pé de mamão porque o lixo estava lá e ele decidiu nascer e ficou. Não, isso é casa sem governo. Amém? No jardim o mamão fica nos fundos, que ele é feio. E a roseira fica na frente, ou a planta bonita na frente. Ah, mas eu jogava o lixo ali, saiu o carocinho, nasceu tão bonito, não é bonito, não, é feio. Pé de mamão é feio, horroroso. Ele fica lá nos fundos e a gente come o mamão que é gostoso, amém? Então você não foi criado para morar no lugar onde as plantas nascem como elas querem, as coisas acontecem como elas querem, as circunstâncias determinam a sua vida. Ah, mas eu cheguei, era assim, nasceu aqui, problema seu, governa a sua casa. Amém? Então Deus criou a gente para viver num jardim. Olha, pronto, já pode ir em casa, para bora. Já dei toda a revelação para você. Você não foi criado para morar na selva. Selva é o lugar onde as circunstâncias determinam a sua vida. Amém? Agora, jardim não. Jardim é onde você determina. Aonde você decide cada lugar que vai ser colocado. Que planta você quer, que jeito que você quer. Deus nos criou para morar no jardim. Mas qual é o nome do jardim? Éden. O que significa Éden? Prazer, gozo. Que isso, pastor? Que escândalo. Deus gosta desse negócio. Gosta, Deus entende que a forma que você vai demonstrar maior intimidade amorosa com alguém é em gozo e prazer. Olha que coisa. Por isso que quando você tem realmente um relacionamento com Deus e com o Espírito, você tem um sentimento de prazer. Você não quer sair daquela presença. Então Deus nos demonstra isso, mostrando, olha, eles vão ter uma relação que eles vão ter gozo e prazer. E eles vão morar no lugar de prazer. E ele cria o jardim, mas ele coloca primeiro o homem lá. Não tem mulher ainda. Amém? E aí ele diz para o homem assim, você vai guardar e cultivar. Diga comigo, amarada. Guardar e cultivar. Guardar e cultivar. Amém. Guardar significa proteção. E cultivar significa trabalho e provisão. Então, antes dele entregar a filha dele para a gente, ele já cria a gente, põe no lugar de ordem e diz, ó, malandro, vai trabalhar e guarda a minha casa, guarda o meu jardim.
Ele não te chamou de malandro não, porque malandro é um nome horroroso. E eu não sei porque essa porcaria veio parar na minha boca. Ela está repreendida em nome de Jesus, amém? Malandro é uma entidade horrorosa que não gosta de trabalho. Deus nunca vai te chamar desse jeito e nem aceite que ninguém te chame. Amém? Glória a Deus. Eu tenho 2 senhoras sentadas aqui no meio dos homens, gente. E tem um homem sentado aqui no meio das mulheres. Você pode trocar com elas, por favor? É muito importante que a gente não esteja junto nesse momento. Você se importa? Importa? Tá bom, então fica à vontade. A senhora também prefere ficar aí? Então, se puder trocar, porque eu vou fazer perguntas específicas para esse lado e vou fazer para outras também. Se alguém puder ajudar, amém? Se tiver lugar aqui, anuncia, mas não precisa sair se for desconforto para você. Então, eu só quero perguntar a você, dizer para você que nós fomos criados diferentes. Lembra que você está numa aula rema? Você não está no culto de domingo normal, amém? Você está numa aula rema. Então, nós fomos criados diferentes. Deus separou macho e fêmea, colocou no jardim, disse para o homem trabalhar e proteger aquele jardim. Depois disso, ele criou a mulher? Ainda não. Ele botou o homem em estágio. Mandou o homem dar nome para os animais. Foi ver se o homem realmente funcionava antes dele colocar a filha dele na história. E aí o homem começou a trabalhar, colocar nome nos animais. E começou a ver que os animais viviam um com os outros, que eles tinham parceiros. E o homem desejou aquilo. E aí ele cria a mulher. Quando ele cria a mulher, nesse momento, ele diz para a mulher o quê? Guarda e cultiva? Não. Protege o jardim? Não. Resolve a provisão da casa? Não. Ele diz assim, olha, você vai ser uma auxiliadora idônea, que significa uma ajudadora capacitada. Por isso que a mulher vem com tantos atributos. Porque tudo que você deixa cair, quebrar ou se perde, ela acha, conserta e coloca no lugar. Amém? A mulher vem com atributos que o homem não tem para auxiliar o homem naquilo que ele precisava fazer. Mas Deus não dá o mesmo comando para ela. O comando dela é um comando de auxílio. A palavra para ir, para auxiliadora, ajudadora, não é muito diferente do que nós vamos ver em alguns lugares para o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que vai realizar as coisas na sua vida, ele é um ajudador. Amém? Você faz e ele pega junto, ok? Então, nós entendemos aqui que Deus criou separados, ele criou macho e fêmea, depois ele deu corpos diferentes, o homem ele tirou da terra, a mulher ele tirou de uma parte do homem, depois ele vai dizer que eles vão ser diferentes nos seus atributos e nas suas funções. Amém? E aí a gente conhece a derrota, porque o homem não fez o que tinha que fazer, não protegeu a mulher, deixou a mulher conversando com a cobra, foi expulso da casa. Amém? Mas a gente não vai se prender nisso hoje, porque a gente precisa entender aqui que homens e mulheres são diferentes. Amém? Quem concorda comigo que homens e mulheres são diferentes? Graças a Deus. Obrigado, Pai. Graças a Deus. Aí a aula fica mais fácil. Então, se nós somos diferentes, nós temos as mesmas expectativas? Nós temos as mesmas necessidades? Temos as mesmas responsabilidades? Não, que bom. Então já temos um bom acordo aqui. Você pode esperar do homem aquilo que você faria, mulher? Não. Então aquela frase que você usa às vezes quando está nervosa e fala, mas se fosse eu nunca faria isso. A gente enterra hoje. Amém? Porque se o seu marido fosse igual você, a gente ia ter um problema. Então ele vai fazer aquilo que ele sabe fazer e as suas expectativas são diferentes da dele. Amém? E você, homem, você vai fazer aquilo que... A sua mulher vai fazer aquilo que você faria? Também não. Ela tem atributos diferentes, condições diferentes, responsabilidades diferentes, necessidades diferentes. Então, quando a gente entende essa diferença, a gente vai para uma relação muito mais tranquila. Ah, mas depois que eu aprendo isso, tudo fica bem? Não, aí tem que colocar na prática. Aí a prática é outro processo, amém? Mas hoje você vai aprender a teoria, sai daqui com a teoria, começa a ensaiar, provavelmente no primeiro dia não vai dar certo, persiste, que a Bíblia diz que é persistência, amém? E a gente vai com perseverança atingir o equilíbrio daquilo que Deus promoveu para nós, amém? Então, a primeira coisa que eu quero que a gente veja, passa o primeiro, por favor. Que as expectativas, necessidades e responsabilidades do homem e da mulher são diferentes. Então eu não posso esperar do meu cônjuge aquilo que eu faria.
Eu não posso esperar do meu cônjuge que ele entenda o que eu sinto, o que eu penso. Eu não posso esperar do meu cônjuge que ele haja como eu agiria. Por quê? Porque nós escolhemos uma pessoa diferente. Ah, o senhor está falando só para casado? Não. Eu estou falando para você que é mulher, como que você lida com seu pai, com seu irmão, como que você lida no trabalho, são pessoas diferentes. Como que você lida com o seu patrão, são pessoas diferentes. Porque homem tem uma forma de ver, tem uma forma de agir, tem uma forma e uma responsabilidade diferente. E a mulher também. Ela tem um jeito de agir, ela tem uma forma de pensar diferente da gente. E graças a Deus por isso, porque a gente pode se ajudar, a gente pode completar um ao outro naquilo que o outro não tem. É sempre fácil? Não, não é sempre fácil. Mas o importante é a gente conhecer a palavra e depois a gente exercitá-la. Amém? Então, eu quero começar tratando com você sobre, passa o próximo, por favor. Nós vamos ter essas necessidades e responsabilidades diferentes. Elas têm necessidade e responsabilidade diferente. O próximo. E aí a gente vai começar a falar um pouco sobre isso. Para aí, eu quero que você entenda o seguinte. Quando você era criança, você ia ao DI e alguém cantava para você assim: se plantar tomate, vai colher tomate. Não era isso? Você sabia que a semente era exatamente igual ao que estaria no fruto. Só que isso, quando a gente cresce, a gente precisa entender que esse valor passa a ser simbólico em relação ao princípio, não ao fato. Então, vou dar um exemplo para você. Nós temos um princípio de honra, que quando nós recebemos bens espirituais, nós podemos dar bens materiais. Então, nós podemos honrar a pessoa com bens materiais. E aí, vamos supor que eu tire um relógio e dê para alguém em honra. Eu estou querendo o quê? Outro relógio? Não. Eu estou agindo num princípio de honra, porque eu quero colher frutos de honra. Então as sementes, quando nós crescemos e não somos mais crianças, elas são sementes espirituais. Então quando eu dou um abraço a alguém, eu não quero um abraço necessariamente. Eu estou semeando amor para colher amor. Quando eu cedo uma vaga no estacionamento para alguém que está com mais dificuldade que eu não estou semeando vaga. Eu estou semeando compaixão. Para que da mesma maneira que eu fui julgado, eu seja julgado também. Então, nós devemos entender que os princípios em Deus, eles são espirituais. E quando nós temos pessoas diferentes, pensamentos diferentes, nós temos expectativas diferentes. Então, nós temos que saber que semente plantar com a expectativa de colher uma colheita certa, um fruto certo. E eu vou te dar uma ajuda hoje, mostrando para você que a semente, ela é proporcional ao fruto, mas ela não é necessariamente igual. Não, mas eu faço uma comida tão gostosa para ele, mas ele não sabe cozinhar. Então, essa semente não funciona. Mas quando você faz algo para ele, eu faço uma comida gostosa para ele, isso significa cuidado, atenção, zelo. Você vai colher frutos de cuidado, atenção e zelo. Frutos espirituais daquele cuidado, atenção e zelo. Amém? Eu não posso ter expectativa de colher exatamente aquilo que eu fiz, porque a gente seria muito limitado nisso. Imagina, você é bom em culinária e vai plantar culinária e colher culinária? Não! Se você já é bom em culinária, está ótimo. Deixa outro fazer outra coisa que você não sabe. Porque aí você vai colher aquilo que espiritualmente simboliza. Amém até aqui? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença que tem entre a mulher que gera, mulheres gerando vida. Estão aí? Pronto. A mulher que gera, amém? E o homem que realiza e executa. Os homens de honra estão aí? Você percebe que o grito é diferente? O tom é diferente? A força é diferente? Porque nós somos diferentes, graças a Deus. Então a mulher, ela gera. O homem executa. Amém? O que acontece? O homem, ele traz arroz, feijão, carne para casa. E a mulher faz uma refeição. O homem traz tijolo, cimento, pedreiro, mas a mulher faz um lar. O homem constrói uma casa, mas a mulher, ela faz um lar. Isso é diferente. A mulher, ela consegue gerar coisas. Ela consegue fazer com que coisas sejam geradas, ambientes, harmonia, aquela construção de ninho. Amém. Quem faz é a mulher. Amém. O homem pode fazer a casa mais linda. Já viu casa de homem rico solteiro? Não tem telhado, é aquilo reto, é tudo de vidro,
Mal tem um porta-retrato. Parece um escritório de odontologia. Um consultório de odonto, né? Por quê? Porque homem não consegue ter essa coisa do lar. Ele constrói o prédio, uma casa bonita, boa arquitetura, mas não tem aconchego. Já a mulher não. A mulher ela vai fazer isso ficar diferente. Por quê? Porque ela gera. Ela não só executa, ela gera. É diferente, amém? Então quando a gente entende essa diferença, a gente se alinha mais naquilo que a gente pode esperar. Então passa para mim a primeira condição que a gente vai dar, é necessidade e expectativa. Sempre vai ser primeiro a necessidade do homem para compensar da mulher e vice-versa. Então tem uma coisa que o homem necessita, pasmem mulheres. Homem necessita de admiração. Como dizem algumas jovens para mim, tadinho, tão carente. Mas homem precisa de admiração. Deixa eu explicar para você. Homem foi criado para caça. Ele foi criado para rua, para fora. Ele procria quantas vezes ele quiser. Ele tem sêmen todos os dias. E ele tem desejos variados. Mas ele largou tudo para ficar com uma só. Espiritualmente ele conseguiu fazer isso. Ou pela moral. Porque naturalmente não é a natureza dele. Se ele for um homem carnal, ele não consegue a monogamia. A monogamia não é algo carnal, natural. A monogamia é algo moral e espiritual. Deus nos deu a indicação de que o homem deixasse tudo para viver com uma mulher. Ah, mas no passado eles tinham várias. Lá em Lameque, mais ou menos na 7ª geração, depois de Caim, na 7ª geração de Caim em diante, mais ou menos, é que ele traz a primeira e segunda mulher para casa. Fruto do pecado. Não era ideia de Deus. Deus criou o homem e disse, deixa pai e mãe com essa mulher e se une com ela. O pecado trouxe a poligamia. E o que Jesus trouxe? Acertou essa bagunça. Amém? E nós vamos voltar para o princípio do Éden, que é viver com a mulher. Mas não é a natureza carnal do homem. Ele tem capacidade de gerar todos os dias, de fazer filho todo dia está lá. A mulher não, a mulher tem ciclo, tem uma série de coisas. Então ele deixou tudo isso para ter o quê? Para ser de uma mulher só, ter uma casa, largou a vida de solteiro, que o homem gosta, porque o homem é da rua, ele foi criado para a rua. Tanto vocês sabem que quando ele fica em casa, ele incomoda. Quem quer um homem aposentado em casa o dia inteiro, levanta a mão. Quem acha que o homem tem que ficar o dia inteiro em casa, levanta a mão. Você sabe que ele é da rua. Então ele deixou a rua por sua causa. Amém? Ele é diferente de você. E o que ele quer? Recompensa por isso. Ele quer ser admirado. Por quê? Porque na rua ele jogava charme para um, comprava um carro bonito para outra, botava uma roupa bonita para outra, ele ganhava admiração. Agora ele quer só a sua. Problemão, irmã. Então o que você vai fazer? Vai suprir o bichinho. Vai suprir o bobinho. Quando você for abrir a lata, o vidro de palmito, que é só botar no fogo, que a tampa cede, você abre sozinha, você vai levar na sala, vai entregar para ele, e quando ele abrir, você vai dizer, uau, você é tão forte. O bobinho está alimentado naquele dia. Ah, ainda bem que você está aqui. Eu não ia conseguir, claro que você ia conseguir, eu nem ia conseguir abrir. Por quê? Porque tem necessidade de admiração. Leva um menino, uma menina para jogar futebol. A menina faz gol e sai vibrando, no máximo abraça a amiga. E o menino vai para a galera. Porque ele quer admiração. É necessidade masculina ser admirada. Quem vai suprir? Ou você. Melhor você, né? Então a gente nem vai falar a segunda opção. E aí, o que essa mulher quer? Proteção. Lembra que ela ouviu dizer que Deus mandou Adão guardar o jardim? Lembra disso? Guardar e cultivar. Qual a função do homem? Proteger. Por que seu ombro é mais largo? Para proteger. Você abraça por cima. Por que sua voz é mais grossa? Para rugir. Para o inimigo, não é para ela não. Amém? Ele te deu força física, embora deu a elas resistência. Mas você protege. Então, é para sua mulher estar conversando com a cobra? Não, irmão. Não. Quem resolve com a cobra é você. Vai lá, bota ela para correr. Amém? Aí depois você não pode dizer, mas foi a mulher que tu me deu. Não existe isso. Porque Deus mandou ele proteger ela. Não é ela resolver e depois ele reclamar dela.
Então o papel do homem é a proteção. Proteção de quê? Porta para fora, de preferência. Quem é que mata bicho? Elas podem não saber, vocês sabem, né? Pelo amor de Deus. Quem é que mata barata? Quem é que mata rato? Quem é que mata cobra? Quem é que limpa a caixa de gordura? Quem é que resolve o mecânico? Quem é que vai resolver o problema do síndico com o vizinho? Pronto. Você protege. Amém? Óbvio que nem todo mundo tem esse luxo, mas se tem, usufrua, querido. Então é você que resolve, você guarda a sua casa. O mal não entra na sua casa, por sua causa. Não, mas a minha mulher teima de deixar essa moça entrar aqui em casa, essa fofoca. Não, é você que define. Porque quem guarda a casa é você. Quem entra na sua casa, o que entra na sua televisão, o que entra no seu computador, você que guarda. Você que diz ao seu filho, eu não quero esse programa aqui dentro de casa. Eu não quero esse tipo de pessoa aqui dentro de casa. Você não vira e fala, resolve com a tua mãe. Não, não, não. É você que resolve. Da porta para fora, você protege. E se entrar algum elemento estranho, você mata ou bota para fora. Amém? Porque você protege. Então, ela vai te admirar se você protegê-la. E você vai protegê-la quanto mais admiração tiver. Porque a sua necessidade não é a dela. E aí, talvez, você foi criado pela vovó, pela mamãe. E aí, a mamãe e a vovó protegiam você. E você não fazia nada. Agora, casou, toma vergonha na cara e passa a proteger essa casa. Não tem mais mamãe ou vovó, agora é você. Amém? Por quê? Porque proteção é algo que Deus deu para você fazer. Ombro mais forte. Se você tem mais, tem... Óbvio que a gente hoje encontra. Faço academia. Tem umas que eu nem mexo, chegar perto. Né? Mas eu não estou falando sobre isso, estou falando sobre estrutura. A sua estrutura é forte e a delas resistente. Quem vai parir? Elas, resistência. Agora, quem vai pegar o peso no chão? Você com o ombro mais largo. Isso é natural. A sua força, a sua voz grossa, a sua robustez é para protegê-la, não é para ir contra ela. Amém? Passa o próximo, por favor. E aí a gente vai falar de uma coisa. Eu tenho que na aula ler 2 versículos. Então a gente vai falar de guardar, lá em Efésios 5:25, vai dizer, marido, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então a gente vai entender que como Cristo guarda a igreja, o marido guarda, o homem guarda a sua casa. E não precisa ser marido, querido, pode ser o filho mais velho que está em casa, já numa fase adulta, alguém que vai ser responsável, mas tem serviço que é masculino. Geralmente lixo e coisa morta é homem que mexe. Amém, querido? Por isso que menino não pode ter nojinho de tudo. Deixa o nojinho para elas. Para que você não pode ter nojo, porque alguém tem que botar para fora. E é feio, tá? Papai vai dizer, é feio. Quando a mulher tira o lixo, a mulher pega porque você tem nojinho. Não dá. Tem que mexer, porque a mulher tem senso de preservação. E o que ela entende quando ela vê uma barata? Ela não tem medo de barata. Ela tem uma preservação de que barata significa lixo e doença na casa dela. Ela não tem medo do rato, necessariamente, mas ela entende que o rato traz doença. E como ela tem senso de preservação do ninho e dos filhotes, isso gera nela fobia. Mas não tá para gerar em você, não. Não gosto de rato. Estou lembrando aqui. Uma vez entrou um rato lá em casa, eu tinha que cercar na porta, chamei para Alex, ficou a gente ganhando balé guiado. Mas morreu. Glória a Deus, arru. Então, e elas ficaram filmando e achando graça. Por quê? Porque elas não mexem em rato, e não é para mexer mesmo não, querido, é a gente. Sujeira, lixo, colocar para fora, papel do homem. Repreender que entre o mal, papel do homem. E o papel da mulher, preservar. Amém? Criar um ambiente. E aí depois, a gente vai ver que espera essa admiração. Efésios 5:33, Efésios é o manual, tá? 5:33. Não obstante vós, cada um per si também ama a sua esposa, como a si mesmo. E a esposa, respeite o marido. Essa palavra respeito aqui está falando de honra. Respeite, considere, coloque em lugar de estima. Deixa ele sentar na cadeira do papai, pegar o cetro dele, que é o controle remoto, e ficar lá 20 minutos trocando de canal. Talvez seja a única coisa no dia dele que ele vai controlar.
Porque no trabalho ele foi mandado, ele andou no ônibus do jeito que ele não queria, e aquele momento é o momento que ele tem o cetro. Porque esse respeito, ele precisa disso. Amém? Então, o homem vai ter essa admiração para gerar proteção. Depois vem o próximo, que é honra. Não, continua em honra, submissão e direção. Eu não passei ainda não, volta aí. Honra, a gente vai entender que a mulher, ela tem uma expectativa de receber direção. Mas pastor, eu falo, ela não faz. É verdade, acontece. Nas melhores famílias. Mas ela quer que você tenha capacidade de ter direção. É para cá. Ela quer que você tenha capacidade de ter direção. Vamos aonde? Para tal lugar. Ah, não, mas é chato. Mas você disse. Agora, se você começar a usar aquelas frases, resolve aí você nunca faz o que eu falo mesmo. Vê lá com a sua mãe. A família é tua. Isso ela não quer ouvir. Porque ela precisa olhar para você e ver alguém capaz de tomar direção. Ainda que ela não acate. Mas ela precisa saber que você tem capacidade de tomar a direção. Amém? Ela tem expectativa de que você, assim como Cristo é para a igreja, seja cabeça do corpo. E o que a cabeça faz? Dá direção. E às vezes algumas feiticeiras gospel vão dizer: ele é a cabeça, mas eu sou o pescoço. Feitiçaria. Manipulação é feitiçaria. Não tem diferença nenhuma de botar lá a farofa na encruzilhada. Feitiçaria. Então, não fazemos. Amém? Quem dá a direção, o homem. O homem vai dizer a direção. Vai ter que fazer o que o homem disse, eu que mando. Não é assim. Direção não é dar ordem, não é gritar. Não, direção é dizer, vamos por aqui, porque se der problema eu resolvo. Isso é direção. Amém? É quando você vai à frente para protegê-la. Então você dá a direção. Ok? E ela tem expectativa com isso, ainda que ela não acate. Eu estou frisando bem, porque é normal ela dizer, onde a gente vai? Aí você diz, mas lá é chato. É normal dizer, mas você deu. Não troque esse lugar, não passe para ninguém. Amém? Não comece a dizer, seu pai resolve, a família é sua, vê com a sua mãe. Não. Essa direção é sua. Amém? Você é o cabeça, a cabeça diz para onde vai. E aí, em troca disso, o que ela que deseja direção, vai oferecer? A submissão. Palavra assustadora nesses dias de hoje. Mas submissão não é sujeição de ser capaz. É só entender que a missão, você quer a direção? A missão é dele. E você vai estar sob ela. Amém? Você está sob essa missão. Um lugar de ser conduzida. Eu gosto de dar o exemplo, não tem tempo porque é aula, o tempo está correndo. Mas quando numa dança a mulher decide tomar o passo, meu amigo, é uma desgraça. Porque a mulher precisa saber ser conduzida e, vou te dizer, usufruir disso. Amém. Aproveitar essa história. Porque o mundo está dizendo que você tem que estar na frente. Deixa eu te dizer, você tem capacidade de estar na frente. Lembra que você é uma ajudadora idônea? Você tem muitos atributos que os homens não têm. Mas deixa eu te falar uma coisa chata. A gente não tem os atributos que vocês têm. Aí se você tomar a frente, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer o meu e o seu, porque eu não vou conseguir fazer o seu. A gente não consegue fazer o papel de vocês. A gente não consegue fazer um lar. A gente não consegue fazer harmonia. A gente não consegue. Aí você vai fazer o quê? Os dois papéis. Melhor ficar só com o teu, não é não? Então, você pode fazer? Pode. Pode. Você foi criada para ajudar o homem aonde ele não sabe fazer. Mas isso quer dizer que é para você tomar a frente? Não, canseiro e enfado. 40 anos você está esgotada. Esgotada. Porque você está trabalhando em dupla jornada. Então, deixa ele fazer o que é dele. Amém? E você faz o que é seu. Pastor, mas eu não sou aleijada. Eu não preciso que ele abra a porta para mim. Não precisa, querido, mas é bom. É verdade. Mas eu carrego as bolsas sozinha. Bobinha. É só dizer para ele que ele é forte. Ele pega as 6. E aí você está falando, mas eu não sou casada. Mas o rapazinho lá do estacionamento, se você disser para ele, rapaz, você é tão forte, você pode carregar essa bolsa para mim? Ele carrega, qualquer um. É só jogar o biscoitinho da admiração e ele, uau! E pega e faz. Amém? Então fica a dica. Ok. Pronto. Então a mulher vai querer a direção
Quero, entretanto, 1 Coríntios 11:3 vai dizer: quero, entretanto, que saiba ser Cristo cabeça de todo homem, o homem o cabeça da sua mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então o homem é cabeça de quem? Da sua mulher. Não é da mulher dos outros, não, é da sua. Da sua, desculpa. É o homem, ok? E a mulher, ela vai fazer o quê? Ela vai devolver essa honra. Quem lembra aqui de Esther? Amém. Quem quer dar lugar para Esther na sua vida? Quem quer uma Esther na sua vida, as mulheres aqui? Esther foi a que ficou com o rei porque a rainha desonrou. Esther é a segunda. É a outra. Tá bom? A rainha desonrou, a vaga ficou. A Esther veio com honra e ganhou o rei. Quem quer uma Esther na sua vida? Então honra teu marido, criatura. Amém? Honra ele, ele quer honra. Mas ele tem essa necessidade, isso não é frescura? Mas ele tem necessidade. Sabe por quê? Lembra que ele foi criado para a rua? Ele foi criado para a rua. Ele abriu mão disso. Para ele, abrir mão. Você sonhava em casar, ele casou para não te perder. Raramente ele sonhou em casar. Ele tinha outros planos, porque a vida de solteiro para homem é tudo de bom. Amém? Mas ele deixou tudo para você. Ele quer honra por isso. É um biscoitinho tão barato, gente. Dá um biscoitinho para ele. Amém? O que é honra? É ele chegar em casa e ter o lugar dele. É ele sentar na cabeceira, que é o lugar do cabeça. Cabeceira é lugar de cabeça. É ele que senta, não é seu filho. Seu filho é o terceiro da casa. Amém? Deus, seu cônjuge e depois seu filho. Amém? A coxa do frango é do seu marido. O melhor pedaço é dele. Seu filho precisa ver essa honra para ele querer crescer e ser homem. Ajuda é peça. Porque 90% dos casos que eu atendo que o menino não quer ser homem é porque o marido era desonrado. Em muitos casos. Então, se você der honra, você tem mais garantia de que o menino queira ser igual ao pai. Amém? Então, dá esse biscoitinho que é honra. É o quê? Tratá-lo com honra, tratá-lo com... O que é honra? É diferenciar. Não é tratar igual todo mundo. Não, aqui em casa todo mundo é igual. É democracia. O nome está dizendo. De quem é esse negócio? Igreja não tem democracia. Amém, queridos? Família não tem democracia. A gente ouve a opinião. A gente concorda, mas a direção é de um. Deus estipulou cabeça. Então é o cabeça que vai dar a palavra final. E você vai dar honra. E vai ser como Esther. Esther deu honra e conseguiu o que quis do rei. Guardou o seu povo porque deu honra. Amém? Agora vai para a queda de braço. Vai conseguir muita coisa não. Então, honra e submissão vai ganhar direção. Passo próximo, eu tenho 5 minutos. Cuidado e provisão. Homem tem necessidade de cuidado. Homem resfriado. Ai! Como é que você está? Não estou me aguentando. Mulher com pedra no rim, está trabalhando, passando roupa, lavando. Por quê? Vocês são resistentes. Amém? Mas o que ele quer? Cuidado. Ele sabe botar o prato dele? Sabe. Sabe colocar. Se você não estiver lá, ele não vai morrer de fome. Igual o cachorro lá, ficar esperando a panela. Não, ele vai servir o prato dele. Mas ele quer que você demonstre que gostaria que servir o prato dele. Principalmente em público. Pastor, mas é viver de fachada? Não, tem coisa que só tem valor em público. Tem graça ganhar flor em casa da mão do marido? Nenhuma. Qual a graça? Entregar no escritório na frente das outras. Os homens que não sabiam, só tem graça isso. Por quê? Porque a fêmea vai mostrar para os outros o quanto ela é amada. Agora dá em casa, ela vai botar no vaso, nem tira do celofane. E a mesma coisa é quando serve o prato na festa. Ele sabe servir, mas ele quer mostrar para os outros machos que a mulher dele cuida dele. E se a bobinha não for, alguma Esther vai estar de olho. Na desonra. A Esther, queridos, vou fazer uma parte aqui. Esther não era uma amante, nem ninguém que roubou o lugar de ninguém, não. Amém? Pelo amor de Deus. Porque Esther faz parte de um bom histórico. Eu só estou dizendo que esse lugar de desonra fica vago. Então,
Quando a mulher cuida, o homem tem necessidade de ser cuidado. Ele, quando ficava doente, mamãe botava no colo. Dizia para ele, vai para a escola não, você está cansado. Aí o pai dizia, levanta, para as palhaçadas. Mas a mãe não. O normal é comum esse cuidado, ele quer isso de volta. Você quer a proteção do seu pai? Ele quer o xodó da mamãe. Amém? Mas ele só quer o arroz da mãe, ele só quer não sei o que da mãe, então deixa a mãe fazer. Está perdendo a vaga. Ele quer esse cuidado. E esse cuidado vai gerar o desejo dele de prover você. Agora, quer receber cuidado, amarada? Tem que prover. Se está no videogame. A mulher não gosta de barba por fazer. Uma coisa é você planejar a barba e dar aquele corte de 3 milímetros, que fica parecendo que é isso, mas aquilo é tudo combinado. Agora, deixar a barba por fazer, ficar em casa de home office, de bermuda, ela precisa ver que você saiu para caçar. Nem que seja para o andar de cima, você se veste, faz o home office e desce, mas ela precisa ver que você saiu para caçar. Ela precisa ver que você provê. Mas como é isso? Eu não vou dar todos os versículos agora, mas eu vou perguntar uma coisa que eu estive na sua casa ontem. Você comeu a picanha, deixou o melhor pedacinho para o final. Aquele ser que está do seu lado, bota o garfo e pega o último pedacinho que você queria. É só lá em casa, gente? Você chegou na casa de alguém e falou, vocês querem água? Ela disse, não. Aí você, eu quero. Vem o seu copo, ela pega metade e dá uma golada. Você alguém oferece um bolo e ela diz, não, eu estou de dieta. Vem o bolo para sua mesa, o garfão passa lá. É só lá em casa que acontece? Sabe o que ela está dizendo para você? Você é meu provedor, eu quero comer do seu prato. Se você é um gordinho esperto como eu, peço 2 copos d'água. Peço um pedaço e meio de bolo. Entendeu? Por quê? Porque ela quer comer do seu garfo, comer do seu prato. Isso é instintivo dela dizendo, olha, ele dá a vida dele por mim. Ele me provê. Isso é importante. Mas a mulher trabalha e ganha mais do que eu. Querido, ganha mais do que você, o seu é para provisão, o dela é para o que vai ter a mais. Mas não pode cooperar? Deve, ela é uma auxiliadora idônea. Cooperar, sustentar a casa, não. Amém? Mas eu fiz um concurso, eu estudei pra caramba e agora não tem vaga para mim. Tudo que tem é abaixo de mim. Faça bico, faça qualquer coisa, mas saia de casa, pelo amor de Deus. Porque ela quer ver que o leão foi caçar. Ela precisa ver que você foi caçar. Estatísticas e pesquisas que não são científicas já comprovam que você não precisa nem malhar. Você só precisa botar roupa de ginástica e chegar em casa suado. Ela já fica animada. Por quê? Porque o leão foi caçar. Amém? Então, ela quer provisão e aí ela vai te oferecer cuidado. São sementes diferentes. Mas o que eu ofereço, um, eu recebo o outro. Passo próximo. Sexo e afeto. Não, isso é tudo igual, pastor. Hoje as mulheres estão modernas. Mulher também gosta de sexo igual? Não, claro que não. Elas têm 5, 6, 7 dias férteis. No mês inteiro. E o homem? Todo dia. Thales Roberto já dizia, né? Todo dia. E chama todo dia. 7 dias contra 30 dias. Sobram 23 dias para a gente rachar a conta. Quem é mais carnal? O homem que quer sexo todo dia ou a mulher que nega todo dia? Por quê? Porque existe uma coisa que não dá tempo de eu falar, que eu falo na aula porque são 2 tempos, que é o desejo espontâneo e o desejo responsivo. O que é desejo espontâneo? Você acorda com ele. No período fértil, a mulher acorda com o desejo espontâneo. Ela está com o desejo, porque o corpo dela está respondendo. E os outros 23 dias? Responsivo. Ela não tem desejo espontâneo.
Isso tem que ser promovido. Como que é promovido? Tanto ela em se empenhar para que aconteça, quanto ele também se empenhar para que aconteça. Precisa ter sedução. Precisa ter cortejo. Aquilo que a gente adorava fazer quando era solteiro, agora tem que fazer casado. Por quê? Porque se não houver essa negociação, se não houver esse papel, que não dá tempo de eu ler agora, mas a Bíblia em 1 Coríntios 7 vai dizer que o homem deve dar à mulher o que é direito dela e a mulher deve dar ao homem o que é direito dele, isso não dá direito a um usar o corpo do outro sem vontade. Agora, a mulher precisa entender que o desejo espontâneo, 70% dos homens têm desejo espontâneo frequentemente, e as mulheres, de 10% a 20%. Precisa ter o desejo responsivo, que ele é reação. Então, tanto os homens precisam entender que precisa dar afeto para conseguir sexo, quanto as mulheres precisam entender uma verdade absoluta. Se não der sexo, não tem afeto. Mas são moedas diferentes, pois é, por isso que há negociação. Porque 23 dias sem você ter vontade, porque eu não estou afim, e deixa eu dizer, quando a mulher cativa o macho, a libido baixa. Sabe quando a libido da mulher aumenta? Quando tem briga para reconquista, quando tem traição para reconquista, ou quando ela ainda não tem o macho. Por isso que a amante, depois que casa, vira outra de casa igual a outra. Porque a libido da mulher é ativada pela conquista. Depois que o macho está lá, virou piscina em casa. Se der, eu pulo. Não é assim não. Porque a Bíblia diz que um tem que cuidar do outro. A Bíblia diz que precisa servir ao outro. Então, o que eu preciso entender? São coisas distintas, a gente não é igual. Todo dia o homem tem sêmen. Todo dia. E a mulher, 7 dias no mês. E aí, porque a sua avó queimou o sutiã e você começou a tomar pílula anticoncepcional, chegou a TPM, que a sua bisavó não tinha. Nem a sua tataravó. Elas não tinham TPM, elas tinham filho. Elas tinham filho, amamentavam, nascia outro filho, amamentavam, elas ficavam menstruadas umas 15 vezes na vida. Mas a TPM veio. Deus tem alguma coisa a ver com isso? Nada. Foi a pílula. Agora a gente precisa entender que tem tantos dias de TPM, tantos dias da menstruação, tantos dias sem vontade, e sobram 7 dias para o coitado? Não. A gente negocia. A gente precisa negociar. E precisa entender que existe o sexo responsivo. Ele não vem em primeiro lugar. No sexo tradicional, primeiro é a atração e o desejo, depois vem as outras coisas. No sexo responsivo, a atração e o desejo, ele é consequência de uma atitude. Então, eu começo a fazer algo para que venha a atração e o desejo. Porque a mulher, ela espontaneamente, ela vai ter pouco desejo durante o mês. Principalmente depois de casado. Então, é importante a gente entender que a Bíblia fala sobre receber. Você foi para o Éden receber, mas também foi servir. Agora, o homem, eu preciso entender que para eu ter isso, eu preciso dar afeto. Porque afeto para ela é importante. A mulher, ela é racional antes do sexo. Depois do sexo, completamente emotivada. Não quero. Depois que fez, não ligou, não mandou flor. Porque ela sai da razão diante do sexo. Glória a Deus por isso, porque a mulher é seletiva, mas depois do sexo ela fica emocional. E o homem é emocional antes do sexo, depois ganhou o sexo, volta para a razão. É o oposto. Então, a gente precisa entender que tem que ter negociação. Amém? Quer sexo, camarada? Dá afeto. Quer afeto, mulherada? Dá sexo. Homem sem sexo não vai ser afetuoso, vai ser grosso. Vou dar um exemplo rápido. A criança chegou aqui, a família, e a criança não fica no berçário. Opa! Sinal de alerta. Pi. Por quê? Criança não fica no berçário porque tem dificuldade de separar dos pais. Então está dormindo no quarto. Se está dormindo no quarto, não tem sexo. Ou é aquele sexo ralo para não fazer barulho. Se não tem sexo, o cara está mal-humorado, foi grosso com ela. Se o cara foi grosso com ela, vai ter menos sexo ainda. Pronto, deu errado. Leva a criança para o berçário em nome de Jesus. Tira do quarto. Amém? Porque esse é o padrão. O próximo.
Retorno dos sentidos, atenção e reconhecimento. O homem precisa do retorno dos sentidos. Ele reclama que a bolsa é cara, que o cabelo é caro, que o vestido é caro, mas ele adora ver que você se arrumou, principalmente se for para ele. A maioria das mulheres se arrumam para outras mulheres. É natural da fêmea mostrar poder através de estar bem vestida. E quando ela está bem vestida, ela mostra para as outras fêmeas que ela está bem. Mas muitas vezes a mulher não pensa no marido. Então ela está linda na rua e em casa é camiseta furada. Homem é visual, ele precisa ver. Então como é que você despede seu marido? Acorda 5 minutos antes para dar beijo de novela. Chacoalha lá um negocinho na boca, fica mais rosadinha, morde aqui. Por quê? Porque ele tem que sair com uma boa imagem. Ele tem que sair para a rua lembrando, eu tenho uma fêmea linda em casa. Aí você foi despedir a criatura de bob, meia, camiseta furada, calcinha de algodão larga. Aí ele vai para a rua e quando ele entra no escritório, vem lá a pessoa que trabalha com ele com salto agulha, porque salto é fetiche masculino, eles nem sabem, mas salto faz você encolher a barriga, empinar o bumbum e crescer a panturrilha. 30 anos de comércio para vender calça jeans. Dá um salto alto para a mulher que ela adora calça jeans. Mas tem que dar o salto. O salto necessariamente faz isso. Você bota a barriga para dentro e empina o bumbum. O homem adora, nem sabe disso, mas adora. Eu sei porque eu trabalhei com moda. Ele quer ver você dar sentido a ele. Ele reclama que você gastou muito com lençol, mas ele quer o quarto bonito. Ele quer a casa perfumada. Ele quer esse retorno dos sentidos. Por quê? Porque ele não sabe promover isso. E você sabe. Então ele quer ver você cuidada para ele. Ele quer apreciar você. E a gente não está falando só de dinheiro, amém? Porque hoje, depois da China, tudo se resolve. É verdade. Amém, queridos? Acabou esse tempo, só quem pode é quem tem dinheiro. Depois da China, todo mundo está resolvido. Amém? Então dá esse retorno de sentidos para ele. E o que ele vai te dar, se ele tiver retorno de sentido? Atenção. Porque mulher quer atenção, homem quer resolver. Mulher quer desabafar, homem detesta desabafo. Você está contando um negócio para o homem, ele está perguntando assim, o que eu faço? O que é para fazer? E você, não, só quero desabafar. Aí ele, o que eu faço com o desabafo? Quando você está falando para o homem assim, eu só estou desabafando, mas essa casa tem que ser pintada. Ele está calculando tinta, pintor, quanto custa, porque ele quer resolver. E você quer que ele resolva, não quer? Então não gasta tempo desabafando. Seja concreta naquilo que você quer. Mas você quer receber atenção, dá retorno de sentido para ele. Querido, faz o teste. Qualquer uma aqui solteira, faz o teste. Vai na segunda-feira de tênis, rabo de cavalo ou cabelo curto, camiseta e vai ao mercado. Ninguém vai te ajudar. Porque o homem olha e fala, é minha colega. Agora volta no mercado na terça, de salto alto, sai e unha pintada. Pode pegar aqui? Posso, claro, querida. Ele funciona desse jeito, ele é visual, retorno dos sentidos. E aí você vai ter atenção. Ah, não me trata assim. Agora chegou lá a amiga do marido, a esposa do marido do amigo dele e tem que ver como é que trata, como é que ela está. Toda fragilizada. A unha que pode quebrar, a saia que não deixa subir a escada, o salto que não pode correr, tudo isso fragiliza. E aí o que a gente faz? O senso de proteção entra, aguça e a gente quer fazer para ser admirado. Agora, se tu resolve igual a mim, tá de bota igual a mim, tá de calça jeans igual a mim, cabelo curto ou amarrado igual a mim, tu é meu colega, cara, vamos junto, me ajuda aqui a empurrar o carro. Então pensa como é que você quer ser tratado. Quer atenção? Dá retorno de sentidos. Amém? Você quer ter retorno de sentido? Dá atenção para ela, porque mulher custa caro, fica para outro capítulo. Termina, por favor, o último.
uma coisa que homem ama e nem sabe dizer que ama. Chama paz doméstica. O que é paz doméstica? É não chegar em casa e a chaleira está no portão, esperando para contar o que o filho fez. Assim. É tudo que ele não quer ver, a visão do inferno, a chaleira fervendo no portão. Então o que ele quer? Paz doméstica. Ele precisa saber que ele era da rua, ele saiu do mundo, ele foi caçar, ele te protegeu e quando ele chegar em casa ele vai ter paz. Mas eu não tive. Foi criança gritando, foi a sogra falando, foi não sei quem ligando. Tá tudo bem, você tem a habilidade de lidar com 10 coisas ao mesmo tempo. Ele não tem. Você bota água, bota feijão para ferver, consegue passar roupa, ouve lá o programa que você está ouvindo, ainda consegue ver se a criança estudou, você consegue fazer tudo. Ele só consegue ver televisão de boca aberta. E se você perguntar, ele não tem ideia do que você falou. E se você der 3 comandos para ele, ele só vai cumprir 2. Falou o primeiro, guardou. O segundo falou o terceiro, acabou o primeiro. Pronto. Vai ficar brigando com a natureza? Não, criatura. Vai ser inteligente, vai dar a ele a paz doméstica. Ele precisa chegar em casa, ser honrado e dizer, tá tudo bem. Aí ele vai dizer tudo com a cara amarrada, não tá bem. Mas ele quer contar? Não, o homem não gosta de contar derrota. Não gosta. Contar fracasso, contar derrota, contar que o patrão humilhou. Ele não quer falar, você quer, mas ele não quer. Então ele vai dizer tudo, dá paz para ele. Ele só quer paz. Lembra que só você tem capacidade de gerar ambiente? Ele não tem. Ele precisa de você. Agora começou a dar plantão, chegar tarde. Por que ele está fazendo isso? Tem outra? Não, ele não está tendo paz em casa. Ele não tem desejo de ir para casa. Então, paz doméstica é algo que os homens necessitam. Ele sabe corrigir o filho, mas ele não sabe promover paz. É você que promove. Você que fala para o seu filho, segura a onda, teu pai está nervoso. Meu filho, não é assim, deixa a gente conversar depois. Você consegue fazer isso se você for uma mulher sábia. Ele não tem essa habilidade, ele só resolve. Aí quebra tudo no meio do caminho, porque ele quer resolver. Então, paz doméstica é o sonho de consumo da almarada. E aí, o homem que quer paz doméstica tem que fazer o quê? Dar segurança. Porque se não dá segurança, vai ter o quê? Uma mulher rixosa. O que é a mulher rixosa? A mulher que não tem certeza se você vai fazer. Cara, mas ela precisa falar todo dia para eu consertar esse chuveiro? Não conserta. Aí ela vai parar de falar. Mas todo dia ela tem que reclamar dessa goteira. Conserta a porcaria da goteira, pelo amor de Deus. Dá paz, dá segurança para ela que ela não vai ser rixosa. Ela vai saber que você é um homem de uma palavra só. Ela vai saber que você é um homem que ora, que lê a palavra. Ela vai ter segurança. Ela vai saber que na sua casa, a sua mãe não manda. Porque é a casa dela agora. O lar é dela. Não interessa se o arroz da sua mãe você pensa que era mais gostoso. Não é. Foi só o primeiro que você conheceu. É a sua referência de arroz. Então, se você não conseguir entender que essa mulher precisa ter segurança, inclusive da sua família, não passar por cima dela... Porque principalmente se você é o filhinho da mamãe, isso tem muita dificuldade, você não vai ter uma mulher rixosa. Vai ter uma casa que não tem paz. Ou se você mente. Se alguém mente, mulher tem 30 sentidos, sei lá quantos elas têm. Elas sabem. De alguma maneira elas percebem. Elas lidam com o ambiente. Se você está mentindo, a sua casa não é uma casa de paz. A sua casa é uma casa de gritaria, a sua casa é uma casa de desordem. Por quê? Porque a mulher percebe e ela é insegura, ela é um bicho, ela é um porco-espinho. Ela quer ferir para se proteger. Então, quer ter paz? Dá segurança. Quer ter segurança? Dá paz. Faz ele querer estar. Amém? Então você percebeu que são cores diferentes? São distintas. Isso é uma prévia, o primeiro tempo de uma aula do Rema sobre relacionamento entre homem e mulher. Então eu quero terminar com você abrindo abre lá comigo em 1 Pedro 3 e a gente vai concluir lendo o que eu chamo a carta do sogrão.
Amém? Porque eu tenho o hábito de dizer que Deus é seu pai. Quem aqui sabe que Deus é seu pai? Amém. Fica com a mão levantada, todo mundo que crê que Deus é seu pai. Amém. Só os solteiros abaixam a mão, mas os casados que sabem que Deus é seu pai, ficam com a mão bem levantada. Você tem certeza, é seu pai. Amém? Você é casado. Quem sabe que agora ele é teu sogro também? Porque o que está contigo é filho dele também. Então agora você tem dois pais, né? Um pai dele, do seu cônjuge, e o seu pai. E ele presta contas dos dois agora. Então 1 Pedro vai falar com você sobre essa carta. Jesus amado. Eu tentei usar uma aula, mas a aula é de 60 minutos. Passei, gente. Me perdoa. Amém. 1 Pedro, capítulo 3, você vai marcar aí na sua Bíblia, carta do sogrão. Mulheres, versículo 1, então está falando com as noras. Minha norinha querida, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, meu filho, para que, se ele ainda não obedece a palavra, e aqui não é só o ímpio, é o seu marido crente que não está praticando a palavra. Aí ele vai dizer, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Quem é que edifica a casa? Mulher. Tem homem sábio que edifica a casa na Bíblia? Não, mulher. Então, eu não posso dizer, eu não faço isso porque ele não está praticando a palavra. Porque a Bíblia está dizendo que se ele ainda não pratica a palavra, ele tem que ser ganho pelo seu procedimento. Então essa responsabilidade é tua. A mulher sábia edifica a casa. E aí você não tem desculpa de não fazer, porque ele não está... Ah, não, mas a Bíblia diz que ele tinha que ser como Cristo, morrer por mim. Tá bom, se ele não está praticando a palavra, ganha ele pelo procedimento, seja igreja. Amém? Silêncio, gente. Não larga minha mão, não. Amém? Ok? Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa, e diga comigo, esposa. Então esse texto não é para solteira. Amém? Não seja o adorno da esposa o que é exterior. Então da solteira ainda é exterior. Não, porque aí tu lê esse texto aqui, vem de qualquer jeito para a igreja, vai achar nada não. Amém? Homem é visual. Vem trabalhar bonita, vem para a igreja bonita, vai no mercado bonita, porque você não sabe a hora que vai cruzar com a pessoa, amém? Então larga esse negócio de, beleza, não. O importante é o interior. Quem gosta de interior é decorador e arquiteto. Amém, querido? Homem é visual. Mas eu não tenho padrão de beleza. Padrão de beleza é uma bobagem da publicidade. Alguém é bonito para alguém, pode ter certeza disso, amém? Então, não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato e vestuários. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito que? O espírito que? E o que? Pronto. Então, é para ser chaleira? Manso e tranquilo, ok? Que é de grande valor diante do seu sogro. Ok? Então é caladinha, porque não é pelo muito falar, é pelo procedimento, então não reclama se ele não está fazendo. É o seu procedimento que ganha o dele, que ganha ele. E aí é pelo seu procedimento, pelo seu espírito manso e tranquilo. Lembra de ambiente que só você pode fazer? Isso agrada a Deus. Aí ele vai para o genro. Não, antes, desculpa, volto que o das mulheres é maior. Pois assim também, que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Todas as necessidades que um homem tem estão nesse texto. Quando chegar em casa, procura. Aqui ele está dizendo, olha, dê a ele paz doméstica, dê a ele sentidos, dê a ele honra, dê a ele a admiração. Está tudo aqui. A Sara admirava, chamava de Senhor. Todas essas necessidades estão nesse texto.
para as noras. Se você praticar aquilo ali que está aqui, você vai estar bem diante de Deus. E para os homens, aí ele diz, texto rápido, bem menor, objetivo, porque o homem não quer essa explanação toda, ele vai dizer, maridos da minha filha, vós igualmente vivei a vida comum do lar, então não tem história que não sei o que está acontecendo, a casa é sua, a família é sua, seu filho, esquece isso. É para viver junto, porque você protege. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, não é fraca, é frágil, delicada, algo que pode quebrar, algo que tem que ser tratado de forma distinta, com proteção, com cuidado. Não é o cuidado que ela dá para você, mas é o cuidado de que você protege ela, como alguém que carrega um copo de cristal e não de geleia. Ok? É isso que ele está dizendo. Discernimento, que ela é mais frágil. E aí vai dizer, tratai-a com dignidade. Lembra que é o pai dela que está falando? O pai dela está dizendo, trata com dignidade. Não faz com a minha filha o que tu não gostaria que fizesse com a tua. É o que ele está dizendo aqui. E aí ele vai dizer, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Ou seja, não tem diferença de valor entre você e ela. Vocês têm o mesmo valor. Só tem posições diferentes. E aí ele faz a ameaça gospel. Porque aí com o homem, Deus conversa de outro jeito. Aí ele fala assim, para quê? Para que não sejam interrompidas as vossas orações. Ou seja, se tu não tratar bem minha filha, não tem papo não. Não tem direção. Eu não vou te dar a direção. Você vai ficar perdido. Então, trata bem a filha dele. Pastor, mas eu dizimo, eu oro, eu vou à igreja, eu trabalho, eu sirvo. Nada dá certo. Como é que você está tratando a filha dele? Porque ele não vai ouvir não. Está de mal contigo. Deus não fica de mal. Mas ele não vai poder seguir você naquilo que você está fazendo o contrário. Amém? E aí ele termina falando com os dois. Finalmente, seja todos de igual ânimo, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, para que isso fosse chamado, a fim de receber bênção por herança. Quero ler com você para concluir esse texto da Bíblia, a mensagem, por favor. Já é esse? Está aqui. O que ele está dizendo nesse texto aqui? Sejam agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos, humildes. Isso vale para todos, sem exceção. É fácil? Todo dia? Não. Mas ele está pedindo para ter esforço. Nada de retaliação. Ou seja, na relação homem-mulher, não tem devolução. Eu fiz porque ele fez. Não tem, eu só faço se ele fizer. Não tem. Nada de língua afiada para o sarcasmo. Uma tendência muito comum do casamento. Você já cansou de falar, você começa a soltar sarcasmo. Ele está dizendo para não fazer. Em vez disso, abençoem, que é a obrigação de vocês. Diga comigo, obrigação. Assim, serão uma bênção e também receberão bênçãos. Quem quer abraçar a vida e ver dias cheios de bem, eis o que tem que fazer. Olha como é que Deus dá a dica. Não diga nada maldoso ou capaz de ferir. Despreze o mal e cultive o bem. Aí a gente vai ter uma aula só inteira sobre ferimento. Porque você pode pensar que você não fere o outro. Mas todos nós ferimos os outros. Todos nós temos mecanismos de ferimento que a gente nem sabe que tem. Então ele diz para tomar cuidado, para não ferir. Despreze o mal e cultive o bem. Persiga a paz com todo empenho. A paz cai do céu aqui na sua casa? Não, você persegue ela. Você tem paz por dentro, que o Espírito Santo derramou em você. Mas no ambiente a gente persegue. Deus aprova tudo isso, ouvindo e respondendo bem ao que é pedido. Mas volta as costas para os que fazem o mal. Então esse é o conselho para o casamento. A gente não tem sarcasmo, retaliação, a gente vai se esforçar para ter paz. A paz, a unidade, elas são esforços. Nós nos empenhamos em conquistar.
Não é só porque eu não fiz nada eu vou ter paz. Não é assim. Nessa matéria você vai aprender. Depois dessa aula, a gente vai falar sobre esses ferimentos da vida 2, da vida em família. Nós vamos estar falando sobre uma aula inteira sobre as responsabilidades e conselhos para uma vida sexual saudável. Nós vamos estar falando do papel de deixar pai e mãe. Nós vamos estar falando de como se constrói uma casa, como se educa os filhos. Tudo isso em 7 dias, em 14 aulas, para você ter a família que Deus planejou para você. Amém? Glória a Deus. Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.